Imagine se eu lhe dissesse que existe um caminho para enriquecer que quase ninguém segue, não por ser difícil, mas porque parece simples demais para ser verdade. Um método que não exige anos de estudo, nem análises intermináveis, nem aquele talento especial que muitos acreditam ser necessário para ganhar dinheiro na bolsa. Pois é exatamente isso que eu faria se estivesse começando hoje, aos 25 anos, com algumas economias no bolso e décadas pela frente para construir meu patrimônio. Não perderia meu tempo mergulhando em relatórios anuais, nem tentando decifrar balanços complexos. Não ficaria caçando ações baratas ou buscando a próxima grande empresa como fiz com a Berkshire Hathaway. Em vez disso, adotaria uma estratégia tão elementar que qualquer pessoa, mesmo sem experiência, poderia colocá-la em prática hoje mesmo. E o mais impressionante? Em 40 ou 50 anos, essa abordagem praticamente garantiria que eu me tornasse multimilionário. Sei o que está passando pela sua cabeça agora. Mas você que dedicou a vida inteira a escolher ações individuais, a encontrar negócios subvalorizados e a construir uma das maiores fortunas do mundo, está dizendo que tudo isso não vale a pena? Exatamente. O que funcionou para mim, o que me consumiu por décadas, não é o que recomendo para a maioria das pessoas. Aliás, nem mesmo para minha própria família. Quando eu não estiver mais aqui, deixei instruções claras para que o patrimônio da minha esposa seja investido da forma mais simples possível. 90% em um fundo de índice do S&P 500 de baixo custo e 10% em títulos públicos de curto prazo. Nada de escolher ações, nada de gestão ativa, nada de complicações. Apenas uma estratégia que qualquer um pode seguir. Se isso é bom o suficiente para as pessoas que mais amo, deveria fazer você refletir. Hoje vou revelar a única estratégia de investimento em fundos de índice que eu usaria se estivesse começando do zero. Vou explicar como ela funciona, por que funciona e principalmente como você pode colocá-la em prática agora mesmo, não importa quanto dinheiro tenha. Mas antes preciso contar sobre uma aposta que mudou completamente minha visão sobre investimentos. Era 2007, durante a reunião anual da Berkshire Hathaway. Alguém me perguntou sobre fundos de hedge, aqueles veículos de investimento que prometiam retornos extraordinários, comandados por supostos gênios das finanças. Eles cobravam taxas altíssimas, 2% sobre o patrimônio gerido, mais 20% dos lucros. Vendiam a ideia de que, com suas estratégias sofisticadas e acesso a informações privilegiadas, conseguiriam superar o mercado. E os investidores acreditavam, despejando fortunas nesses fundos na esperança de que as altas taxas fossem justificadas pelos resultados. Eu tinha minhas dúvidas. Após mais de meio século observando o mercado, conhecia um segredo que poucos admitem. A maioria dos profissionais, mesmo com toda a sua formação, recursos e análises avançadas, não consegue superar um simples fundo de índice no longo prazo. Não porque sejam incompetentes ou preguiçosos, mas porque as taxas que cobram, os custos de transação e a própria matemática do mercado tornam essa tarefa quase impossível. Então fiz uma proposta. Apostei $1 milhão que em 10 anos, um fundo de índice do S&P 500 superaria um portfólio de fundos de hedge, mesmo após descontadas todas as taxas. Um gestor de fundos aceitou o desafio. Ele selecionou 5 fundos que juntos davam acesso a mais de 200 fundos de hedge, os melhores dos melhores, comandados por mentes brilhantes, com modelos computacionais avançados e equipes de analistas. Do meu lado, escolhi o Vanguard S&P 500, um fundo que simplesmente réplica o índice, cobra quase nada e não exige nenhum tipo de genialidade. Apenas acompanha o desempenho da economia americana. A aposta começou em 1º de janeiro de 2008 e terminou em 31 de dezembro de 2017. O resultado? Não houve competição. O fundo de índice rendeu 125,8% no período. A média dos 5 fundos de hedge? Apenas 36,3%. Foi uma derrota acachapante. Pense no que isso significa. Meu oponente tinha acesso a mais de 200 fundos, geridos por algumas das mentes mais brilhantes de Wall Street, PhDs de Harvard e MIT, modelos matemáticos avançados, contatos diretos com CIOR. E mesmo assim, não chegaram nem perto de um fundo que qualquer pessoa pode comprar com alguns dólares. A explicação é simples: taxas e excesso de confiança. Os fundos de hedge cobravam fortunas, e os fundos adicionavam mais uma camada de custos. No fim, o que sobrava para o investidor era um retorno medíocre. Enquanto isso, o fundo de índice fazia o básico: comprava todas as ações do S&P 500, cobrava quase nada e deixava a economia americana trabalhar a seu favor.
Essa aposta me ensinou algo que eu já suspeitava, mas que nunca havia ficado tão claro. Para a imensa maioria dos investidores, tentar superar o mercado é uma ilusão. As chances estão contra você, as taxas são altas demais, a concorrência é implacável. Mesmo que consiga bons resultados por alguns anos, manter esse desempenho por décadas é praticamente impossível. Mas aqui está a beleza dos fundos de índice. Você não precisa superar o mercado. Basta acompanhá-lo. E se fizer isso por muito tempo com taxas baixas, acabará se saindo melhor do que quase todos que tentam ser mais espertos. Essa constatação mudou minha forma de aconselhar investidores comuns. Parei de dizer que as pessoas deveriam escolher ações ou procurar empresas subvalorizadas. Em vez disso, passei a recomendar algo muito mais simples: invista em fundos de índice e mantenha-os para sempre. Agora, vou explicar a estratégia exata que eu usaria se estivesse começando hoje. Não é complicado. Não exige conhecimento especializado nem ferramentas sofisticadas. Apenas disciplina e paciência. Ela se baseia em 3 pilares. O primeiro é o investimento automático e regular. Per week. Apenas uma vez por ano no mesmo dia como um ritual financeiro. Não precisa ser complicado. Esses 3 pilares, investimento automático, alocação baseada na idade e rebalanceamento anual, formam uma máquina de construir riqueza. Uma máquina que funciona enquanto você dorme, trabalha ou vive sua vida. Não é uma promessa de enriquecimento rápido. É uma promessa de enriquecimento consistente, sem estresse, sem especulação, sem depender de sorte. E o mais bonito disso tudo? Qualquer pessoa pode fazer. Não importa se você ganha R$2.000 ou R$20.000 por mês. Não importa se você entende de economia ou se acha que investir é coisa de rico. Se você tem disciplina para seguir essas 3 regras simples, o tempo fará o resto. O mercado recompensa a paciência, não a inteligência. Então, se você está começando hoje, comece pequeno. Configure um investimento automático, escolha seus 2 fundos de índice, defina sua alocação e marque no calendário o dia do rebalanceamento anual. Depois, esqueça. Não fique verificando o saldo todo dia. Não tente adivinhar o próximo crash. Apenas confie no processo. Porque no fim das contas, o maior risco não é o mercado cair. É você desistir antes que o tempo faça sua mágica. Acontece. E é exatamente por isso que eles funcionam. A emoção é o inimigo do investidor. Quando você sente a necessidade de fazer alguma coisa, é sinal de que está prestes a cometer um erro. O mercado premia quem age com disciplina, não quem age por impulso. E a disciplina, nesse caso, significa aceitar que o sucesso não vem de palpites, mas de consistência. Pense nisso. Quantas vezes você já viu alguém se vangloriar de uma aposta bem-sucedida na bolsa, só para depois amargar perdas maiores? O problema não é a sorte ocasional. É a ilusão de que ela pode ser repetida. Enquanto isso, o investidor que segue o método simples e chato dos fundos de índice continua acumulando riqueza sem alarde, sem estresse, sem depender de adivinhações. E não se engane, mesmo que você ache que consegue escolher as melhores ações, os números estão contra você. Estudos mostram que ao longo de 20 anos, mais de 80% dos gestores profissionais não conseguem superar o S&P 500. Se eles, com equipes inteiras de analistas e acesso a informações privilegiadas, não conseguem, por que você acha que conseguiria? A resposta é simples: porque o mercado não é um jogo de habilidade individual, mas de eficiência coletiva. As informações já estão precificadas. O que sobra é o risco, e esse, você não precisa correr. Outra objeção comum é a ideia de que dessa vez é diferente. Que a economia mudou, que as regras do jogo não valem mais, que os fundamentos históricos não se aplicam ao presente. Mas a verdade é que o ser humano sempre acha que o momento atual é único. Nos anos 1970, diziam que a inflação destruiria o mercado. Nos anos 2000, que a bolha da internet o enterraria. Em 2008, que o sistema financeiro entraria em colapso. E, no entanto, o mercado sempre se recuperou. Sempre encontrou um caminho. Porque, no fundo, o que move os preços não são eventos isolados, mas a capacidade humana de inovar, de se adaptar, de criar valor onde antes não existia. Então, quando alguém disser que agora é diferente, lembre-se, essa frase já foi dita em todas as crises da história. E em todas elas, quem manteve a calma e seguiu investindo saiu na frente. Porque o tempo não perdoa quem duvida da resiliência do capitalismo. E se você ainda acha que precisa de algo mais emocionante, pergunte-se: o que é mais empolgante? Ver seu dinheiro crescer de forma previsível, sem sustos, enquanto você vive sua vida sem se preocupar com cotações diárias?
Ou passar noites em claro verificando gráficos, tentando adivinhar o próximo movimento e no fim das contas, descobrir que desperdiçou anos de crescimento por causa de um palpite errado? A escolha é sua. Mas a matemática não mente. E a matemática diz que no longo prazo a simplicidade vence. Sempre. Themselves that these teams different, that the market will never recover, that they need to cut their losses before it gets worse. But here is the brutal truth. Every single team, without exception, the market has come back. Every crash, every recession, every bear market, no matter how terrifying, has been followed by a recovery. And those who sold in panic locked in their losses, while those who stayed the course not only recovered but went on to new wigs. The key is to remember that market crashes are not the problem, the real problem is your reaction to them. If you sell when the market is down, you turn a temporary paper loss into a permanent one. But if you keep investing, especially during crashes, you're buying shares at a discount. The best opportunities in the market don't come when everything is smooth and predictable. They come when fear is at its peak, when prices are low, and when everyone else is running for the exits. Let me give you an example. During the 2008 financial crisis, the S&P 500 lost more than 50% of its value. It was a blowout. Headlines screamed about the collapse of Wall Street, the housing market, and the global economy. People were terrified. Many sold everything, convinced the world was ending. But those who stayed invested and kept buying, saw their portfolios not just recover, but soar. By 2013, the market had more than doubled from its lows. By 2020, it had quadrupled. And those who panicked, they missed out on one of the greatest bull markets in history. The same thing happened in 2020 with COVID. The market dropped 34% in a matter of weeks. It felt like the sky was falling. But within months, it had fully recovered. By the end of the year, it was at new all-time highs. The lesson? The market always recovers. Always. And if you're not in it when it does, you lose. So what should you do during a crash? Nothing. Absolutely nothing. Don't check your account balance. Don't read the news. Don't listen to the doomsayers. Just keep investing as if nothing happened. Because in the long run, it won't matter. The market will recover, your portfolio will grow, and you will look back and wonder why you ever doubted. Now let's talk about bonds. Why do you need them? Because stocks are volatile. They go up, they go down, and sometimes they go down a lot. Bonds, on the other hand, are stable. They provide steady income and act as a cushion when stocks take a hit. The classic portfolio is 60% stocks and 40% bonds. This gives you growth from the stocks and stability from the bonds. As you get older, you can shift more into bonds to reduce risk. But even when you're young, having some bonds sorts out the ride. Which bond fund should you use? A total bond market index fund. It's simple, low cost and diversified. Vanguard, Fidelity, and Schwab all offer excellent options. The expense ratios are tiny, just like with stock index funds. And just like with stocks, you don't need to overcomplicate it. One bond fund is all you need. Finally, let's address the biggest obstacle to this strategy: you. Your emotions, your impulses, your desire to do something, anything, when the market is moving. The hardest part of investing is picking the right funds. It's sticking to the plan when everything you is screaming to do the opposite. But if you can master that, if you can ignore the noise and stay disciplined, you will win. Not because you're smarter than everyone else, but because you're more patient. The market rewards those who stay the course. It punishes those who chase excitement, who try to time the ups and downs, who let fear and greed dictate their decisions. The choice is yours. You can be the person who builds real wealth over time, or you can be the person who spends years chasing the next big thing and ends up with less than they started. The math is clear. The history is clear. The path to financial freedom is simple. All you have to do is follow it. Because they tell themselves they will buy back when things stabilize. They convince themselves they are just protecting their capital,
temporarily, but what they have really doing is locking in losses and missing the recovery. Is what you do when the market crashes, nothing. Absolutely nothing. You don't refresh your account balance every hour. You don't scroll through the Wednesday headlines. You don't call your panicked friends for reassurance. You keep making your automatic monthly investments exactly as planned. In fact, you should be seated during crashes. Your fixed contribution is buying more shares at fire. Sale prices, shares that will multiply in value when the market inevitably rebounds. Every major crash in history has been followed by a recovery. Tony Wiggs. Every single one. The Great Depression. World War II. The 1970 S Oil Crisis. Black Monday in 87. The dot-com bust. The 2008 financial meltdown. The Covid crash. All of them recovered. The market doesn't just come back, it comes back stronger. If you can internalize this truth, if you can truly believe that crashes are temporary but recoveries are permanent, ULL holds steady through any storm. ULL keep investing when others are selling in fear, and that's how you build extraordinary wealth. Let me show you the math behind why staying invested is non-negotiable. If you put money in the S&P 500 from 1993 to 2023, a 30 years straight, your average annual return would have been about 10%. But what if you missed just the 10 best days during those 3 decades? Your return plummets to 6%. Miss the 20 best days? Now it's 4%. Miss the 30 best days? A measly 2%. That's right, dash 30 days out of 7,500 trading days would have slashed your returns by 80%. And here's the brutal truth, the best days almost always come right after the worst days. They happen when volatility is at its peak, when headlines scream disaster, when everyone else is hitting the sell button. If you buy during a crash to protect yourself, you will miss the rebound. You will miss the days that make the difference between mediocrity and wealth. That's why you must stay invested. You can't afford to sit out the big up days, and you can't predict when the LL come. So you stay in through the crashes and the recoveries, and you capture the full power of long-term growth. Now, let's bring this full circle with a real world example of what this strategy can deliver over a lifetime. Imagine you're 25 years old, just starting your first real job with a $50 salary. You commit to investing 15% of your income, $750 a month, into an S&P 500 index fund. You follow the plan. Automatic contributions, age appropriate asset allocation, annual rebalancing. You do this for 40 years, until you're 65. Along the way, you get raises, so your income and your monthly investments grow. Let's assume the market delivers a 9% annual return, slightly below its historical average. By retirement, ULL have over $5 million. $5 million built on nothing more than a middle-class income, discipline, and team. ULL retire comfortably, living off the investment income without ever touching the principal. ULL leave a legacy for your children. And ULL have done it all without picking a single stock, reading a single annual report, or watch a minute of financial news. No Gênio Secured. Dash patience, consistency, and the key power of compounding. This is what I mean when I say index funds are the ultimate wealth building tool for ordinary investors. The strategy is so simple a child could follow it, yet it's so effective that it will outperform 95% of professional money managers over the long run. If you are starting over today, this is exactly what I do. I vou do te waste time trying to replicate Warren Buffett. I vou do te bury myself in balance sheets or earnings calls. I de set up automatic investments into index funds, then go live my life. I de focus on my career, my family, my passions, the things that actually matter, while the market works silently in the background, turning modest savings into generational wealth. This is the only index fund strategy I use if I had to start from scratch. It's simple. It's proven it works. Now the question is, will you?